negócio, depois que você assistir esse vídeo, você nunca mais vai ver os dramas chineses de época da mesma maneira. Annyeong! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bela e hoje vou trazer mais um conteúdo diferente aqui pro canal, mais especificamente sobre dramas chineses de época. Você que já é familiarizado com dramas chineses de época, deve concordar comigo que todas as produções são muito bem feitas. O enredo, personagens, trilha sonora, cinematografia, tudo é muito bem feito, de tirar o fôlego. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já reparou que todos os personagens masculinos e femininos têm cabelo longo? Eu devo contar que eu demorei para notar isso, mas quando eu tava no Twitter esses dias e eu vi uma pessoa perguntando, gente, vocês já repararam que todo mundo tem cabelo longo? Eu falei, caramba, é verdade, né? Aí eu fui procurar saber o porquê. Será que é uma questão de estética? Será que o figurinista achou que todo mundo ia ficar bonito de cabelo longo? Pois bem, não. Tem uma razão histórica e a curiosidade é tão bacana que eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então fiquem comigo até o final desse vídeo, porque ele é muito interessante. Para a cultura chinesa e até onde eu pesquisei muito mais do que as outras culturas ao redor do mundo, o cabelo, os penteados, são muito mais do que uma questão de estilo. Especialmente na China antiga, as pessoas viam o cabelo como um símbolo de autorrespeito e os valorizavam tanto quanto seu corpo. Para você ter uma ideia do quanto as pessoas na China antiga valorizavam o cabelo, no período histórico denominado Primavera e Outono Chinês, existia uma punição que exigia que os pecadores raspassem tanto o cabelo quanto a barba. E se comparado com os outros castigos físicos que existiam na época, esse era considerado o pior e o mais devastador que alguém poderia receber, porque ele insultava a alma. Se você ficou surpreso com isso, se prepara porque tem mais. No período histórico denominado Estados Combatentes, existia um general chamado Cao Cao, eu acho que é assim que se pronuncia, e ele simplesmente ignorou as ordens de um oficial. Como castigo, ele não foi condenado à morte não, ele foi condenado a ter sua cabeça raspada. Então assim, dá pra ter uma noção do quanto as pessoas valorizavam e davam muita importância aos cabelos. E parando pra pensar agora, dá pra eu fazer um parênteses aqui em relação ao desenho da Disney Mulan. Porque eu não sei se você sabe, os chineses não gostaram de jeito nenhum de uma cena icônica que fez maior sucesso aqui no ocidente, que foi da Mulan cortando os cabelos para parecer um homem. E com essa explicação que eu dei, agora faz sentido porque os chineses não gostaram dessa cena. Porque na China antiga, os homens e as mulheres cuidavam muito do cabelo. E você cortá-lo não ia fazer você ficar mais masculino. Na verdade, isso seria desonrar a sua família. É muito interessante, né? Gente, eu achei isso sensacional. E assim, o cabelo, além dessa questão de família, honra, autorrespeito, o cabelo também servia como uma impressão digital. Porque só de você olhar a pessoa naquela época, na China antiga, você conseguia entender qual era a sua posição política, o seu status social, o seu estado civil. E é muito interessante tudo isso, porque você pode saber muito da pessoa só de olhar o cabelo. Em relação ao estado civil, as meninas, as mulheres que eram solteiras, não podiam de jeito nenhum prender o cabelo. Precisavam deixá-los soltos, no máximo usar uma trança, porque assim elas mostravam para a sociedade que elas poderiam casar. E quando elas casavam, aí sim elas poderiam prender o cabelo certinho. E aqui vai mais uma curiosidade, a exceção está para as viúvas, porque tinham algumas que resolviam cortar o cabelo e outras chegavam até a raspá-lo para mostrar para o público a sua indiferença. Curioso, não? Ah, e tem mais uma coisa, existia na época uma cerimônia chamada de Li, que toda garota que completasse 15 anos deveria passar. Eu vi em alguns lugares que falavam que só garotas de famílias nobres poderiam participar, outras falavam que não tinha essa distinção, mas em linhas gerais, essa cerimônia meio que indicava a idade que a menina poderia casar. E o ritual incluía lavar, pentear e prender o cabelo dessas meninas com um grampo, chamado Ji.
E esse grampo, ele é muito importante na história da China antiga, principalmente para mostrar o status social daquela menina. E aqui eu já entro na questão do status social. Esses grampos de cabelo, eles têm um papel muito importante para a cultura chinesa, porque eles são associados aos costumes e tradições do povo chinês. E antes da dinastia Qing, tanto homens quanto mulheres usavam esses prendedores assim diariamente em um coque para prender os cabelos e não deixá-los assim soltos. Eu não tenho certeza se isso também se aplicava aos homens da época, mas eu sei que em relação às mulheres, esses grampos de cabelo determinavam seu status social. Existia uma variedade assim gigantesca de grampos de cabelo, com os mais diferentes materiais e design. Para você ter uma ideia, os materiais utilizados poderiam ser jade, ouro, prata, osso, madeira esculpida, casco de tartaruga, enfim, um monte de coisa. E também os desenhos, quanto mais elaborado e quanto mais fino fosse o material utilizado, maior era o status social daquela mulher. E aqui mais uma curiosidade para vocês. Existia um grampo de cabelo chamado buiao, que ele era exclusivo para a nobreza. Ele era muito trabalhado com joias, tinha um desenho todo elaborado, e a principal característica do buiao era os pingentes que molduravam o rosto da pessoa e dançavam à medida que ela andava. E aí que tá a origem do nome buiao, porque ele literalmente significa andar, se mexer à medida que você anda. Geralmente esse grampo era feito de ouro, no formato de dragão ou fênix, e ele era detalhado com pérolas e jade. Chique, né? E mais uma curiosidade para vocês, dessa vez uma curiosidade romântica. Eu li em alguns lugares que falavam que os grampos de cabelo também representavam o amor, porque na China antiga, quando um casal era forçado a se separar, eles acabavam dividindo um grampo de cabelo. E cada um guardava uma parte e ficavam com ela até chegar o momento deles se reencontrarem. Bonitinho, né? Pois bem, além de tudo isso que eu comentei com vocês, o cabelo também era uma declaração de alinhamento político e uma arma política também. E um bom exemplo que eu posso dar para você é do povo Manchu, que invadiu e dominou a China, de etnia Han. E é nesse período que se inicia a última dinastia da China, que é a dinastia Qing. Nesse período, os governantes Manchu ordenaram que todos os homens chineses tivessem sua cabeça raspada. E era um corte muito diferente, o cabelo não era todo raspado, era raspado até a metade e no finalzinho o cabelo ficava longo numa trança. E esse penteado, ele era de origem Manchu. E os homens que se recusaram a ter suas cabeças raspadas se tornaram um evidente símbolo de resistência. Esse período histórico foi muito difícil para os chineses, tanto que existia uma política que dizia algo mais ou menos assim: mantenha o cabelo, perca a cabeça, mantenha a cabeça e perca o cabelo. Então você tinha tipo essas duas opções. E mais uma curiosidade para vocês, se bem que esse vídeo todo é uma curiosidade, né? As únicas exceções para essa política eram as mulheres, os monges budistas, que tinham a cabeça toda raspada, e os sacerdotes taoístas, que não precisavam se barbear. Ah, e antes que eu me esqueça, quando essa dinastia chegou ao fim, os homens acabaram cortando esse rabo de cavalo que eles tinham, e isso se tornou um símbolo de libertação do povo Manchu. Então, assim, dá pra ver que o povo chinês tem muita história para contar em relação ao cabelo. Eu não fazia ideia dessa importância cultural que o cabelo tem para o povo chinês. E assim, foi muito difícil encontrar materiais em português. Eu encontrei muito em inglês. Então, se vocês quiserem dar uma aprofundada, dá para você encontrar, ler mais. Tem muita coisa bacana para saber sobre o assunto. E, de novo, depois desse vídeo, eu tenho quase certeza que você vai prestar atenção quando estiver assistindo os dramas chineses, porque é uma curiosidade, assim, gente, eu não fazia ideia. É muito legal e eu quero trazer mais conteúdos desse aqui pro canal. Eu quero trazer, além de resenhas de dramas asiáticos, eu quero informar vocês, eu quero trazer coisas muito bacanas que vai chamar a atenção de vocês e principalmente vai ensinar. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me diverti bastante pesquisando sobre o tema e eu vejo vocês na próxima semana. Combinado? Ah,
Deixa aqui nos comentários se vocês acham que eu esqueci de alguma coisa, se vocês quiserem complementar algo. Deixem sua curtida, se inscrevam no canal se vocês gostam do meu conteúdo e eu vejo vocês na próxima semana. Combinado? Muito obrigada e anhã!